Depois que meu marido morreu, eu virei tudo que a casa precisava. Mãe, pai, sustento, força, mesmo sem ter nenhuma. Eu saía cedo e voltava tarde, tentando manter meus filhos vivos. Mas teve um dia que eu voltei e a casa já não tinha mais eles. O relógio marcava 6 quando eu saí correndo. Deixei cada um deles ainda meio dormindo. Disse a mamãe: volta cedo, se comportem direitinho. O mais velho respondeu: eu cuido dele, mãe, fica tranquila. E eu saí sem saber que era a última vez ouvindo. Trabalhei o dia inteiro com o peito apertado, como se algo estivesse tentando me avisar. Derrubei prato, errei conta, esqueci nome de cliente. Mas pensei, é só cansaço, é só saudade do marido. Eu só queria terminar logo pra voltar. Onde estão meus filhos? Onde estão meus filhos? Quem levou meus meninos de mim? Onde estão meus filhos? Onde estão meus filhos? Deus responde, porque eu não sei viver assim. Quando cheguei na rua, achei estranho o silêncio. Nenhuma bola rolando, nenhuma risada do ar. A porta estava encostada como eu deixei de manhã. Mas quando eu entrei a casa, parecia vazia demais. Um vazio que começou a me sufocar. Os pratos ainda estavam na mesa do café, o copo pequeno, o resto de leite ainda ali, o chinelo do mais novo jogado perto do sofá, e o carrinho preferido no meio da sala. Como se ele tivesse saído e dito: já volto, mãe, tô aqui. Eu não sei viver assim. Eu corri pra casa da vizinha perguntando desesperado: você viu meus filhos? Eles estavam brincando aqui. Ela disse: eu não vi desde cedo hoje. Meu corpo gelou de um jeito que não era frio. Era o medo começando a gritar dentro de mim. Saí pela rua chamando os nomes dos dois. Cada esquina parecia esconder uma resposta. Perguntei pra gente que nunca tinha visto na vida. Bati em portão, olhei quintal, invadi olhar de estranho. Mas ninguém sabia de nada. Nenhuma porta. Onde estão? O que sobrou de mim. Naquela noite eu não dormi, eu morri acordada. Cada segundo sem eles era um pedaço de mim sendo arrancada. E eu descobri que existe dor pior que enterrar alguém. É não saber onde quem você ama está. Se você quer entender o que aconteceu depois dessa noite, escuta a próxima faixa.
O primeiro dia virou uma semana. A semana virou meses. E agora já fazem 3 anos. E eu ainda deixo a porta destrancada, caso eles voltem. Eu decorei o caminho de todas as delegacias. Meu rosto ficou conhecido pelos cartazes nas paredes. Eu repeti a história tantas vezes que perdi a voz. Mostrei foto, roupa, detalhe, qualquer coisa que ajudasse. Mas o silêncio sempre respondia no lugar das leis. Eu aprendi a reconhecer qualquer riso parecido me faz torrer sem pensar. Já abracei menino errado, pedindo perdão chorando. Já segui gente na rua, achando que era o meu filho. E voltei pra casa mais vazia do que quando saí pra procurar. Devolve meus filhos, Senhor, eu não aguento mais esperar. Devolve meus filhos, devolve meus filhos. Eu prometo que nunca mais vou me afastar. A cama deles continua arrumada do mesmo jeito. Eu nunca tive coragem de mudar o lugar. As roupas ainda cabem neles na minha memória. O tempo passou, mas dentro de mim eles pararam. Com 6 e 8 anos, como se fossem voltar. Eu parei de trabalhar por um tempo porque enlouqueci. Como eu ia servir alguém sem saber dos meus? Eu sentava no chão e ficava olhando a porta, esperando ouvir passos correndo e gritando mãe. Mas só o vento entrava e saía como se fosse adeus. Devolve meus filhos, devolve meus filhos. Se for prova eu não sei fazer. Devolve meus filhos, devolve meus filhos. Eu troco minha vida só pra ver eles crescer. Eu comecei a conversar com Deus de um jeito diferente. Não com palavra bonita, mas com boca aberta. Eu disse: Senhor, foi minha culpa, eu sei. Eu deixei eles sozinhos enquanto tentava sobreviver. E agora pavo vivendo numa casa deserta. Eu prometi mudar tudo se ele trouxer eles de volta. Prometi ser mãe presente mesmo sem dinheiro. Prometi sentar no chão pra brincar todo dia. Prometi nunca mais trocar um abraço por trabalho. Prometi viver menos pro mundo e mais pra
mais vivos. Essas palavras me rasgaram sem faca nenhuma. Porque morrer dói, mas é definitivo. Desaparecer é pior porque não termina. É uma ferida aberta que nunca cicatriza nenhuma. Mas mesmo assim eu não parei de acreditar. Porque se eu parar eu morro de vez. Então eu continuo deixando a luz acesa à noite. Continuo abrindo a porta devagar quando chego. Como se em algum dia eles fossem entrar outra vez. Devolve meus filhos, devolve meus filhos. Eu não vou parar de clamar. Devolve meus filhos, devolve meus filhos. Até o dia que o Senhor me responder, eu me levar. 3 anos passaram, mas pra mim ainda é aquele mesmo dia. E se existe um Deus que ouve mãe chorando, Ele ainda vai me responder. Mas teve um dia que algo aconteceu e mudou tudo dentro de mim. Se você quer entender o que Deus fez no meio dessa dor, escuta a próxima faixa. Depois de 3 anos chorando, eu já não tinha mais força nem pra pedir. Minhas orações viraram silêncio. Eu já não esperava resposta, só sobrevivência. Mas foi quando eu parei de falar que eu ouvi. Fora madrugada e eu estava sentada no chão da cozinha, com a luz apagada e a casa inteira em silêncio. Os brinquedos ainda espalhados como 3 anos atrás. O tempo não passou dentro daquela sala. Só eu envelheci carregando o mesmo sofrimento. Eu não chorei naquela noite como nas outras. Eu só fiquei ali olhando pro nada sem reação. Porque até a dor cansa depois de tanto tempo. Até o grito perde a força dentro do peito. E sobra só um vazio maior que qualquer explicação. Eu falei baixinho, Deus, o Senhor ainda me escuta. Eu não tenho mais palavras bonitas pra te dar. Eu não tenho mais promessa, nem força, nem fé direito. Eu só tenho esse resto de mãe quebrada, que ainda chama por 2 nomes sem saber onde procurar. E foi ali no meio daquele silêncio pesado que eu senti algo que eu não sei explicar. Não foi voz alta, não foi trovão, não foi milagre visível. Foi como um sussurro dentro do meu peito. Como se alguém dissesse: eu nunca deixei de te escutar. Meu corpo inteiro arrepiou sem ter frio nenhum. Meu coração começou a bater diferente. Não era desespero, não era medo, não era dor. Era uma paz estranha invadindo o caos. Como se Deus estivesse. Como se alguém estivesse na sala, mas só tinha eu e a minha solidão. Mesmo assim eu senti como se não estivesse sozinha. Como se mãos invisíveis me segurassem. Como se alguém estivesse sustentando meu chão. E dentro de mim
Veio uma frase clara, não com som, mas com certeza absoluta: eu cuido deles melhor do que você cuidaria. E essa frase me quebrou de um jeito novo. Não de dor, mas de algo que ainda luta. Eu chorei de novo, mas não era igual antes. Não era desespero, era entrega misturada. Era como se pela primeira vez em 3 anos eu soltasse um pouco o controle impossível e deixasse Deus tocar na ferida aberta e nunca curada. Eu disse: então cuida deles por mim, já que eu não posso. Se eles estiverem vivos, guarda cada passo deles. Se não estiverem, segura eles onde estiverem, mas não deixa eles sentirem que eu abandonei. Diz que a mãe deles nunca deixou de amar nenhum deles. E algo dentro de mim começou a mudar devagar. Não foi milagre instantâneo nem resposta concreta. A casa continuava vazia, a dor continuava viva, mas agora tinha uma presença no meio disso tudo, como se Deus estivesse sentado dentro da minha ausência. Naquela madrugada eu levantei do chão diferente, não curada, mas sustentada por algo maior. Eu arrumei a casa como não fazia anos, abri a janela, deixei o ar entrar, como quem aceita viver mesmo carregando dor. Eu fui até o quarto deles e sentei na cama, passei a mão no travesseiro com cuidado. E pela primeira vez eu não senti só ausência, eu senti como se Deus estivesse ali comigo, cuidando daquele espaço que ficou marcado. Eu entendi que talvez eu não tivesse respostas, talvez nunca tivesse explicação, mas eu não estava mais completamente sozinha, porque o mesmo Deus que não me respondeu antes, agora me sustentava dentro da escuridão. E naquele dia nasceu algo novo dentro de mim. Não alegria, mas esperança em forma de brasa, pequena, fraca, quase apagando, mas viva. E eu entendi que enquanto ela existisse, eu ainda tinha motivo para continuar nessa casa. Eu ainda não encontrei meus filhos, mas pela primeira vez eu encontrei Deus dentro da dor. Isso não trouxe resposta, mas me impediu de morrer por dentro. E foi depois disso que algo aconteceu que eu nunca imaginei viver. Se você quer ver o que vem depois da espera, escuta a próxima faixa. Eu não estava esperando nada naquele dia. Era só mais uma manhã igual às outras. Eu já tinha aprendido a viver com a ausência, ou pelo menos a fingir que sabia. Eu estava varrendo a frente da casa em Celeste, quando ouvi passos correndo na rua de terra. Não dê importância, crianças sempre passam correndo, mas algo daquele som fez meu coração acelerar, como se 3 anos voltassem de uma vez na minha cabeça. Eu levantei o rosto e vagar, sem querer acreditar. Tu fez esperança também machuca quando engana. E vi 2 meninos parados na frente do portão, magros, sujos, mais altos do que na memória, mas com os mesmos olhos que me chamavam de mãe. A vassoura caiu da minha mão sem eu perceber. Minha perna travou como se eu não pudesse andar. Eu pensei que era mais uma ilusão da minha mente
mente cansada, mais um desejo virando mentira diante dos olhos. Mas eles não desapareceram, eles continuaram lá. O mais velho deu um passo à frente hesitando, como se tivesse medo da minha reação, e disse: mãe, com uma voz diferente, mais grave. E aquela palavra atravessou meu peito, como se Deus tivesse respondido: 3 anos em um som. Eu corri como nunca corri na vida inteira, abracei os dois ao mesmo tempo sem respirar. Eu apertava, chorava, tremia, não acreditava. Tocava o rosto deles pra ter certeza que era real, porque eu tinha medo de fechar os olhos e acordar. Eles choravam também, mas de um jeito estranho, como quem já tinha visto coisa que não era de criança. O menor se escondia no meu braço em silêncio, o mais velho me segurava forte como homem. E eu senti que o tempo tinha feito mais do que distância. Eu levei eles pra dentro, como quem protege tesouro. Fechei a porta como se o mundo fosse roubar de novo. Eu olhava sem parar, como se fossem desaparecer. Perguntava onde estavam, quem levou, como viveram. Mas eles só diziam: mãe, a gente voltou. Eles choravam, começou a falar com a voz baixa. Disse que um homem levou eles naquele dia. Prometeu comida, prometeu coisas que criança acredita. E quando perceberam, já estavam longe demais, num lugar onde ninguém chamava pelo nome que eu dei. Eles viveram dias que não sabem explicar direito. Passaram fome, medo e silêncio forçado. Dormiam juntos pra não sentir tanto frio, e toda noite perguntavam um pro outro se a mãe ainda estava procurando por eles em algum lado. E eu desabei ouvindo cada palavra quebrada, porque enquanto eu chorava aqui, eles choravam lá. Enquanto eu orava pedindo pra Deus cuidar, Deus estava mesmo, porque eles voltaram vivos. E isso nenhuma explicação humana consegue dar. Eu preparei comida com as mãos tremendo, vendo eles comerem como quem volta da guerra. Cada colherada era um milagre acontecendo, cada olhar deles era resposta de oração, cada respiração deles era Deus dizendo: eu estava lá na terra. Naquela noite eu não dormi por outro motivo. Não era dor, era gratidão que não cabia. Eu sentei entre os dois na cama pequena, segurando uma mão de cada lado, com medo de acordar e perder tudo outra vez naquele dia. Se você está esperando por algo que parece impossível, não para de chamar, porque tem resposta que demora, mas quando chega, muda tudo. Eu não estava esperando por algo que parece impossível. Não para de chamar, porque tem resposta que demora, mas quando chega, muda tudo. Eu não estava esperando por todos. Deus lhe estava esperando. Pode fazer.
Tudo que se ouve neste mês. Eu estava esperando. Tudo talvez. Pois vejo bem outra hoje.